Oi, hoje eu vou mostrar como ensinar um agente a resolver um labirinto sozinho. E não de qualquer jeito. Eu construí 3 formas diferentes de fazer isso. E eu vou mostrar qual delas é a mais esperta e por quê. Meu nome é Yasmin da Silva Muniz, esse é meu estudo dirigido de inteligência artificial e o trabalho foi feito inteiramente por mim, sozinha com a ajuda de inteligência artificial generativa. A ideia é simples de explicar. Eu criei um labirinto, um grid tipo um tabuleiro e 3 agentes de busca diferentes. Um BFS, que é o é, que serve como referência, um grid, que é um best first, que é a versão mais afobada do algoritmo, e o A-star, que é a estrela do show, o mais inteligente dos 3. Antes de mergulhar, deixa eu contar rapidamente o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro eu conto o que eu fiz com a ajuda da IA generativa, como eu conferi cada linha disso. Depois eu vou mostrar o ambiente, como o labirinto funciona por dentro. Na sequência eu vou literalmente abrir o código e mostrar onde cada peça foi construída. Depois eu vou falar da parte que eu mais gosto, que é o código rodando, que é o algoritmo funcionando bonitinho e tudo. E fechando, eu vou falar de possíveis melhorias e onde teve erros. Bom, vamos lá. Eu usei a IA generativa em 3 pontos. Primeiro, para me ajudar a organizar as ideias, comparando os caminhos possíveis de roteiro de estudo, estou dirigido, montando plano de ataque, tudo isso. Segundo, foi um dos pontos mais importantes, né, que é gerar a primeira versão do código, o ambiente, os agentes de busca, script de comparação de métricas. Mas assim, eu revisei tudo isso partiu de decisões minhas. Eu defini o tamanho do labirinto, de recompensas, as heurísticas que iam ser utilizadas, quais agentes eu iria usar. Hum, como eu ia compará-los. E terceiro foi uma questão de estética, né? Eu usei a IA para me ajudar a estilizar o projeto. Eu acredito que uma pergunta que se eu possa se fazer tá, mas você entende o que está acontecendo? O que está rodando aí? Então, sim, eu rodei, testei, quebrei de propósito para ver se consertava sozinho, conferi se os resultados batiam com o que a teoria de busca em espaço prevê. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso, mas a resposta é sim, eu sei exatamente essas coisas. Apresentando os senhores agentes, nós temos o BFS, que é busca em largura, né? Vamos pensar nele como aquele cara que, quando perde alguma coisa, procura em todo lugar, sem prioridade nenhuma, mas garante que vai achar o caminho mais curto possível. Ele é tipo uma régua, ele vai ser nossa régua de comparação. Segundo, nós temos o Grand Best First, e o nome já entrega, né? Ele é o guloso, ele só olha para frente. Só quer chegar rápido, sem se importar com quanto ele já andou para isso. E ele é rápido, sim, mas nem sempre ele tá certo, e eu vou mostrar exatamente onde ele erra. E aí nós temos o terceiro, o A-Star, o protagonista. Ele combina o melhor dos 2 mundos. Ele olha para frente como o Grand, mas também lembra o quanto já andou como o BFS. E o resultado é que ele acha um caminho tão bom quanto o BFS, só que gastando menos esforço. E esse é o ponto de equilíbrio e o fio condutor de tudo que vem a seguir. Falando rapidamente aqui do ambiente, o ambiente é um labirinto quadriculado, cada quadrado é um estado. A posição do agente é definida só pela linha e pela coluna onde ele está. As ações são mais simples possíveis, subir, descer, esquerda, direita. E a parte, assim, o tempero, é que eu mantenho um sistema de recompensa, mesmo sendo um problema resolvido por busca e não por aprendizado. Cada passo custa um pontinho negativo, porque andar tem custo. Se o agente tenta atravessar uma parede ou sair do mapa, ele apanha, ele perde 10 pontos. E quando ele finalmente chega ao objetivo, ele ganha 100 pontos. E o episódio ele acaba de 2 jeitos. Ou a gente chega ao destino, vitória, ou ele falha, e aí ele fica andando em círculos para sempre, até o final do labirinto. Não do labirinto, mas enfim, do programa. Sim. Aí nós temos a conexão técnica. O agente ele recebe o ambiente inteiro e, e ele enxerga o mapa completo. Ele sabe onde estão as paredes, ele sabe onde está o objetivo, e ele usa funções bem simples, chamadas de neighbors. Ele responde uma pergunta direta: a partir daqui, para onde eu vou? E ele desenvolve as ações válidas e os próximos estados possíveis. Eita, voltei para a tela certa. E ele devolve as ações válidas e os próximos passos possíveis. Eu falei isso já, né? Depois que a busca termina, o agente devolve uma espécie de relatório: o caminho encontrado, a sequência de ações para chegar lá, quanto isso custou no total, quantos nós, ou seja, quantas possíveis
quantas posições diferentes ele pode estar. Ele teve que examinar e se no final das contas ele teve sucesso ou não. É um relatório que alimenta todos os números que eu vou mostrar mais para frente. E vamos para a parte que é o coração matemático do projeto. Tudo isso aqui usa duas ideias, o G e o H. O G é simplesmente quanto custou a gente, no caso, quanto o agente já custou até o momento. Cada passo mais um. E o H é a estimativa do quão longe ainda falta. Eu uso a chamada distância de Manhattan, que é a soma de quantas casas faltam na vertical e quantas faltam na horizontal. E aqui é que a mágica acontece. Cada agente combina dois números de jeitos diferentes. O BFS nem olha para esses valores, eles só seguem a ordem que descobriram as coisas. O Grind só olha o H, só pensa no que falta, ignora o que passou, e é aí que ele se atrapalha. E o A ele soma os dois, o que já andou mais o que falta, e esse é o equilíbrio que garante que ele sempre acha o caminho certo, e de forma mais rápida. E é exatamente essa teoria que nós vamos ver no código. Bom, aqui nós temos o Maze Envy. Aqui na classe Maze nós definimos o tamanho do tabuleiro, o tamanho do labirinto, a probabilidade de obstáculo, o número de próximos passos, o número máximo de passos. Aqui nós definimos assim que ela nasce, assim que o mapa nasce, ele já reseta o agente para a posição inicial. O que mais? A geração ela acontece aqui, é um sorteio de célula por célula, se ela vai ser parede ou se não vai ser parede. Que mais? Tem um detalhe que eu achei importante. E se o labirinto sortear sem solução? Por isso eu criei cadê essa daqui? Essa função. Que usa esse aqui como uma busca de largura simples, só para checar se existe uma solução. E aí ela reseta se até achar uma que tem uma solução. Aqui nós temos, cadê? Aqui nós temos o reset, que devolve o agente para o ponto de partida e é onde o estado que eu expliquei há pouco é reiniciado. E o step, ele é onde recomeça, é onde a recompensa foi definida. Literalmente código, né? Menos 1 por passo, menos 10, mais 100, enfim. Agora nós vamos para cá. Essa daqui é tipo o coração do código, é uma das partes mais importantes, é onde moram os agentes e as heurísticas. Nós temos aqui a heurística. Cadê? Já passei. Aqui. Nós temos aqui a heurística de Manhattan, é a soma a diferença de linha e a diferença da coluna. E nós temos essa aqui, não peguei, essa aqui, que mostra o caminho final de trás para frente, depois que a busca termina. E eu isolei ela numa só, porque os três agentes precisam dela. Aí aqui nós temos o agente número 1, o BFS. Ele usa uma fila simples, um deck, e retira sempre do início. Isso é o que faz ele ser largura sem heurística nenhuma de propósito. Depois nós temos o Grind Best First, que mostra uma fila de prioridade ordenada só pela Manhattan. Se a gente reparar, ele é bem parecido com o BFS, porém, ele troca a fila simples por um rap. E aí, ele troca a fila simples por um rap ordenado pela heurística, e por isso que ele não se atrapalha. E é por isso que ele se atrapalha e ignora o quanto andou. E nós temos a nossa estrela A-star, que é aqui que a teoria vira código de verdade, né? Ela
voltando aqui, ela mantém o dicionário de J-score com o custo real até cada posição e quando o cálculo vira prioridade, eu somo o J-score mais a Manhattan e é literalmente a linha onde F de N é igual a G de N mais H de N. Enfim, isso tudo acontece. E tem um detalhe que eu adicionei depois, aqui, esse aqui, ó, que é usado nos 3 agentes, é um gancho opcional. Quando alguém passa uma função, a gente chama ela e cada nó expandido passa a closed list e a open list daquele momento. Testei rodando com e sem esse parâmetro, conferindo o resultado e não muda em nada. Esse gancho, ele alimenta toda a visualização que eu vou mostrar já já. Falando em visualização, vamos para cá. Esse aqui é só a estilização, entre aspas. Essa estilização, entre aspas, não é estilização mesmo, do sistema, então não tem muito o que falar, né? Eu defini aqui as cores que ia ficar uma coisa bem retrô, e é isso. Aí aqui nós temos mais estilização, basicamente, mas isso aqui vai criar as imagens que a gente vai ver logo em seguida, onde busca, a gente vai ver na prática, mas basicamente isso aqui vai dar vida às visualizações. Eu vou dar um spoiler porque vai ficar mais fácil de explicar. Aquele código vai criar esse tipo de imagem. E essa imagem, ela é esqueci a palavra agora, randomizada. Ela não, a palavra não é aleatória. Ela muda toda vez que a gente roda o código. Então, esse código que faz isso. E é o mesmo para esse código aqui, Pygame Comparison. Ele vai fazer o mesmo para... Não, isso aqui não. Cliquei na imagem errada. Para esse aqui. Perfeito. O que mais que podemos falar? Eu só tenho 5 minutos para rodar, então acho que eu vou começar agora. E tem um que é bem importante, esse Room Experiments. Bom, mas ele é bem óbvio, ele gera os labirintos com o mesmo tamanho, mesma densidade de obstáculos para reduzir viés. Ele vai rodar os agentes, ele vai coletar as métricas, ele vai comparar o A com os outros dois, ele vai salvar as imagens. Ele é tipo o código, ele é um main, sabe? Ele é o código que faz as coisas rodarem. Basicamente é isso. Agora, não sei se essas explicações são tão boas. Eu não tenho costume de apresentar código, professor, desculpa. Bom, aqui no README, eu coloquei alguns jeitos de executar. Aqui nós temos o jeito básico, que é do jeito que está no código mesmo. Ele está salvo já dessa forma. Aí ele vai mostrar aqui a comparação entre os três. Ele vai salvar as imagens como eu estava mostrando aqui. Bem bonitinho. Aí aqui nós temos outros jeitos de rodar. E aqui a gente consegue manipular o tamanho, as sementes, a dificuldade do obstáculo. Aí aqui eu quero botar bem difícil, eu acho que 5. 3 minutos. Ok. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Agora vamos rodar com esse. Enfim, e aqui nesse help ele tem... Aqui também tem. Mas basicamente são as regras de como pode ser criado. É basicamente isso aqui. O tamanho não pode ser menor que 5, tem que ser entre 5 e 40. E aí ele explica como você pode fazer. Ai! Deu erro só porque eu coisei aqui. Deixa eu ver aqui. Será que foi porque eu botei... Não, isso aqui não pode. É porque eu coloquei mais do que o dia. Mas enfim, é pra ele rodar assim. E aí, vamos ver como ficou assim. Eu não devia ter testado assim, né? Devia ter feito com que já tava. Mas enfim, é isso. É a vida. E aí, nós também temos mais bonitinho,
que eu fiz. Ok. Aqui, ó, mudou a imagem agora. Eu não tinha visto. Já vem, ficou diferente. E aqui nós temos a visualização só do A estar sozinho, apesar dele. Mentira. Demorou, mas apareceu. Enfim, é só porque eu tô apresentando mesmo. E tenho 20 segundos. Mas enfim, aí aqui, nós, custo, tarará, aí se apertar em R vai de novo. Se apertar em S que ele sai. E tem o mesmo para o Parade Game, que vai comparar os três. Aí assim dá pra ver bem direitinho, né? O BFS, que ele vai em todos os lugares. Aí o Grand, ele sai, tipo, andando pra todo canto também, mas ele chega rápido. E o... Ah, ele vai mapeando, tipo, ele não é o mais rápido, mas ele vê, ah, ali não dá, aqui dá, etc. E é isso. Considerações finais. Extrapolei meus 20 minutos. Mas, enfim, considerações finais. O ambiente, ele assume que, que dá para ver tudo. No caso, os agentes conseguem ver tudo. Acho que se eu tivesse mais tempo de planejamento, eu faria com que ele não conseguisse ver o mapa todo, sabe? Que ele só conseguisse meio que ver ali os esquerda, direita para frente, para trás, e ao dar passos, ele fosse enxergando as outras coisas. Sim, a geração aleatória de obstáculos, ele não garante controle fino de dificuldade, então, tipo, acho que é autoexplicativo, mas enfim. Eu acho que seria algo que eu melhoraria treinar a dificuldade para melhorar. E é isso. E não há tratamento de custo de movimento diferenciado, tipo diagonais. Ele não pode ir pro lado. E, enfim, é isso. Acho que são coisas que eu melhoraria no meu projeto, mas acho que foi muito bom. Tipo, eu acredito que foi bem feito. Acho que a ideia da atividade foi cumprida e foi legal fazer também. Acho que deu para aprender bastante coisa e tirar a disciplina do papel e colocar em prática. Então, acredito que foi de muito aprendizado também. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau.